Evangelho profético, então, o que foi a última coisa que nós lemos semana passada? Está anotado aí? A referência não, porque a referência não é. Qual é o último ponto aí que nós lemos? Morte, arrependimento, perdão e Espírito Santo. Como é que é? Morte, arrependimento, perdão e Espírito Santo. Morte de Jesus, né? Arrependimento, perdão. Fato gerando fato através da palavra. Então vamos virar para 1 Coríntios 15, versículo 1. Alguém lê para nós do 1 até o 11. 15, do 1 até o 11. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Então nós estamos, a partir da semana passada, nós estamos falando sobre o fato, né? O fato que é a morte de Cristo e qual é o resultado bíblico da morte de Cristo. Qual é o resultado para eles que era lógico, que não precisava nem de vírgula, que dava para continuar, né? A morte de Cristo, esse fato, deveria produzir o quê? Arrependimento, né? A pregação que produz arrependimento. Então, é muito importante gravar isso, né? Na questão do Evangelho profético, nós estamos querendo voltar às bases, né? Porque nossa premissa é de que o Evangelho não mudou, não perdeu poder. Que o que Jesus fez não era válido naquela época e hoje já perdeu a sua validade. Que o Evangelho ainda é o mesmo poder que tinha naquela época, só que não está tendo esse poder hoje. Então, se nós estamos falando que vai haver um Evangelho do Reino, a palavra diz que vai haver um Evangelho do Reino que vai ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, Deus está falando que o Evangelho até o fim, ele vai ter poder, não menos, provavelmente até mais, porque ele vai alcançar todas as nações, todos os reinos, todas as nações. Então, nós não precisamos ficar esperando alguma coisa assim, alguma coisa estranha, né? Uma coisa forte, uma coisa nova, uma coisa misteriosa, né? Que Deus vai restaurar alguma coisa misteriosa no Evangelho. Está faltando algum elemento misterioso, novo, né? Porque até corre perigo de nós sermos enganados se nós pensarmos assim, né? Porque Maomé veio no ano 600 já com uma coisa misteriosa, os mormons vieram depois. Então as heresias vêm com essas coisas novas, né? E Paulo falou assim, se alguém vem pregar outra coisa para vocês, que eu não tenha pregado, seja anátema. Então,
para restaurar o evangelho profético, nós não estamos procurando um anjo aparecer para nós, né? Nós não estamos procurando alguma coisa curiosa, estranha, tipo o código bíblico, alguma coisa escrita ali no meio, alguma revelação nova, né? Então isso tem que descartar, não é isso que vai dar o poder para o evangelho. Então você tem que lembrar que o poder do evangelho não está em coisas novas, mas está em nós entendermos o que é simples mesmo, o que era no início. E aqui, segundo o que lemos aqui, o que ele diz que é o evangelho? O que ele diz aqui, ó: venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Então não o evangelho não é uma coisa para você falar, não, isso agora é coisa de criança, agora é coisa nova, que era coisa avançada. Não. E assim, você consegue, eu preguei, vocês receberam e estão perseverando. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Então a salvação, pelo que ele fala aqui, é condicional. Ela depende de alguma coisa. Depende de quê? Segundo o que ele fala aqui. Depende de ter vergonha na cara? Depende de fazer obras? É isso que está falando? Que depende da salvação? Depende de quê? Da palavra continuar sendo a mesma e não ficar misturado com outras coisas, né? A pureza da palavra. A palavra que salva. Não sou eu que me salvo. É a palavra que salva. E a palavra que pregou, que é o evangelho, eu vou lembrar vocês. Puxa, você vai lembrar eles, é porque aí depois você vai notar que ele vai gastar o capítulo todinho falando sobre a ressurreição, porque tinha pessoas falando que Jesus não tinha sido ressurreto, não tinha acontecido nada. Então ele fala assim: eu vou lembrar-vos do evangelho que eu preguei, que vocês receberam, no qual vocês ainda estão, e vocês ainda vão ser salvos por esse evangelho. Salva é a tábua de salvação. Eu preguei, você tem ele, se você manter ele é poderoso para salvar. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então é importante você observar essas palavras. É possível crer em vão? Ele está falando que é. E o que seria crer em vão, segundo o que está falando aqui? Crer em vão. Crer teoricamente. E não confirmar a fé. Mas aqui não. Eu concordo que vocês seriam crer em vão também. Não ter a palavra verdadeira. Se você permitir que o evangelho que você crê seja deturpado e perca alguma parte dela, você vai crer em vão. Você vai ser um crente que vai para o inferno. É isso que fala. Crer em vão é ser um crente que vai para o inferno. E tem muito crente que vai para o inferno. Então, crer no evangelho não é garantia de salvação. Porque vem a próxima pergunta: qual é o evangelho? O evangelho que creu é o completo ou falta o pedaço? Porque se falta o pedaço, então ele não consegue te salvar, né? Ele não consegue te salvar. O ciclo de vida, né? O ciclo de vida, se ele for cortado em alguma fase, é como se ele tivesse sido cortado desde o início. Por exemplo, se tem a planta e ele brota da semente, faz as folhas, depois vai crescendo, depois dá a flor, corta ele nessa fase. Ele não deu semente, é a mesma coisa de ele não ter brotado, entendeu? Então, não adianta ter uma palavra que perdeu parte dela. É isso que ele está falando. Se vocês conservar a palavra do jeito que eu dei, você vai ser salvo, porque a palavra salva. Entendeu? Não é você que se salva, a palavra salva. E você não precisa preocupar com a sua salvação, porque é a palavra que salva. Agora, o que você precisa preocupar então? Você precisa preocupar com a salvação? Se não precisa preocupar com a salvação, então precisa preocupar com o quê? Com o que você acha, Nicolau? Você não precisa preocupar com a salvação. O que ele está falando aqui? Com a palavra. Porque se você perder a palavra e ela não for pura, você vai estar na igreja, vai estar falando tudo, mas não vai ser salvo. Entendeu? Então a palavra é que salva. E se a palavra não for conservada do jeito que foi pregado, você não vai ser salvo, né? Entendeu? É isso que Paulo está falando. Crer em vão. Crer em vão. Ser crente que não tem salvação. Agora nós não estamos preocupados com salvação. Nós estamos preocupados... a salvação é as últimas consequências. Mas nós estamos preocupados em que os crentes daquela época tinham uma vida e um impacto que nós não temos. E é o mesmo Jesus. Então, tem alguma coisa errada? É o mesmo Jesus. E no entanto, nós cremos nesse evangelho, mas não temos o mesmo fruto. Então, ou nós temos que pensar que eles eram melhores do que nós, então não é só Jesus que é bom, é as pessoas que eram melhores do que nós, que não é verdade.
ou então Jesus perdeu a força dele. Também não é verdade. Então qual a única alternativa que resta? Se nós somos iguais a eles e Jesus continua o mesmo, o que é a única coisa que resta? É que a palavra que nós cremos nela não é a mesma palavra, ela está faltando partes, entendeu? Ela está faltando algum elemento que nós não estamos conseguindo pegar. E ele diz, cuidado com isso, e você vai notar que todas as cartas no Novo Testamento são escritas com essa finalidade, porque ele está preocupado em que a igreja vai perder o Evangelho, vai perder aquilo que eles tinham ganhado. Então ele falou assim, veja bem o processo, veja os verbos. Ele fala, lembrar o Evangelho que vos anunciei. Então primeiro você tem que ter o quê? Acho que hoje à noite nós vamos fazer bastante esqueminha. Faz esqueminha de versículo, você aprende a fazer esqueminha, você começa a entender. Esse aqui é o primeiro esqueminha, que é de 1 Coríntios 15. Primeiro, para existir essa passagem aqui, tem que ter o quê? O Evangelho, não é? Eu venho vos lembrar do Evangelho. O Evangelho não é o que nós vamos entrar aqui, assim, agora no início da passagem, mas o Evangelho é o fato. O Evangelho é o fato. E depois do fato vem o quê? Anunciar. Quem que anunciou? Nesse caso aqui? Paulo. E depois de anunciar vem o quê? Receber. Quem que recebeu? Os coríntios, né? Os que estavam ali, né? Depois que receberam, o que tem? Perseverar. Você vai aprendendo a fazer esqueminha, porque não é, que até aqui é simples, né? Que vai uma sequência. Daqui um pouco você vai ter que voltar, né? Daqui a pouco você vai ter que voltar e não seguir a sequência. Então é nessa hora que precisa aprender a pensar, né? Por ele também sois salvos, né? Se retiverdes, mas aí seria aqui, ó, tá? Mas reter, guardar a palavra tal como vou-la preguei. Então ele já está voltando para isso aqui, ó. Você tem que reter ou perseverar em cima de pureza dessa palavra, tá? Não pode ser misturada. Ela não pode ser misturada. E depois, aí ele fala, a menos que tenha escrito em vão. Isso aí subentende que o receber inclui o que mais? Crer. Não tem jeito de receber sem crer. A maneira de receber é crer, né? Então isso aqui vai junto. E é uma palavra-chave no Evangelho, crer, né? A palavra crer é muito importante. Nessa passagem aqui não está aparecendo a palavra arrepender, né? Depois nós vamos entrar mais nisso aí, né? Na outra vez, quando nós vimos o Evangelho, anunciar e receber seria arrepender, não é? Seria a primeira coisa. Aqui é receber, guardar, manter e crer, né? Depois do versículo 3, onde você colocaria, vamos aqui, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto, entendeu? Então, o que ele está falando aí, em todo esse assunto aí? Onde você encaixaria isso aí, aqui, ó? Que antes de tudo ele fala assim, vos entreguei o que eu recebi, é o Evangelho. Então, você quer saber o que é o Evangelho? Porque aí você fala assim, mas está tudo bem, é o Evangelho que fez tudo isso aí, mas eu quero saber o que é o Evangelho. O Evangelho deve ser alguma mensagem, um mistério, igual tem na maçonaria, não tem, né? Deve ser alguma coisa. Não, ele falou o Evangelho que eu entreguei para vocês. Agora, aí ele volta. Porque, olha, se ele está falando que é tão importante manter o Evangelho puro, e vai lembrar eles disso, então ele tem que voltar e falar assim, gente, o Evangelho é o seguinte. O que é o Evangelho? Morreu pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Vocês notaram como é que ele falou bastante aqui? Segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Lembra da semana passada que nós falamos? Onde começa o Evangelho? Onde começa o Evangelho? Na mente de Deus, antes da eternidade, na mente de Deus. Depois de sair da mente de Deus veio como? A palavra, falada por quem? Pelos profetas. E escrito aonde?
Na Bíblia, né? Conforme as Escrituras, entendeu? Então, antes desse evangelho, você já volta para aquele esquema que nós estávamos semana passada. Estava na mente de Deus, ele falou pelos profetas, e o evangelho que Paulo recebeu, porque ele não estava lá, ele não era um dos 12, ele recebeu e depois transmitiu. E recebeu de quem? Recebeu das testemunhas oculares, entendeu? Ele recebeu das pessoas que estavam lá junto, ele não era um dos 12. Então ele falou, o evangelho que eu recebi e que entreguei para vocês, ele recebeu de quem? Recebeu dos 12, e eles contaram do que Jesus fez segundo as Escrituras, que contam o que estava na mente de Deus, certo? E aqui nós temos 3 fatos básicos, e ele ainda coloca mais. O que ele coloca depois disso? Apareceu, né? E aí ele gasta um monte de versículo aqui sobre apareceu. Para quem apareceu? Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, e afinal, depois de todo, versículo 8, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. E aí ele fala sobre a comparação dele com os outros. Porque o aparecimento de Jesus aqui, qual a diferença entre o aparecimento de Jesus para Cefas, os 12, 500, Tiago, por todos os apóstolos? Nossa, estamos citando aqui várias vezes que Jesus apareceu. Está citando aqui várias vezes que Jesus apareceu, depois que ele ressuscitou. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Qual a diferença entre o aparecimento para Paulo e o aparecimento para os outros? Não foi físico. Então Paulo abre a porta para nós, né? Se Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e ele não chegou a ver Jesus fisicamente, então, e ele está colocando a revelação de Jesus para ele como se fosse tão importante quanto os outros, e fosse afinal de todos a mim, então ele está dizendo que o aparecimento de Jesus numa revelação, numa visão como ele teve, é tão importante quanto a revelação que os outros tiveram, certo? E ele demora bastante tempo sobre isso. Por que a gente não vai pôr isso aqui no meio do Evangelho? Pode até pôr, mais fatos. Morreu, sepultou, ressuscitou e apareceu. Para Tiago, para Cefas, para os 500, para Deus, finalmente para mim, né? Pode colocar se quiser, porque a pessoa não vai conseguir anunciar se Jesus não aparecer, né? Se Jesus não aparecer, mas não precisa aparecer desse jeito que apareceu, porque aqui ele apareceu para todos fisicamente. O único que não apareceu fisicamente foi Paulo. E Paulo ainda diz que os 500 irmãos que Jesus apareceu, a maioria deles ainda estava vivo. Então ele estava querendo... Por que eu não estou incluindo aparecer aqui? Porque o aparecer é prova da ressurreição, entendeu? É prova da ressurreição. A ressurreição é uma coisa tão doida, tão estrambólica, que tem que ter testemunhas. E ele fala, tem várias testemunhas, né? E inclusive era essa parte do evangelho que eles não estavam retendo. Por isso que ele fica falando, apareceu, 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 e também a mim, entendeu? Então ele fala assim, tem prova, caramba, vocês estão crendo o quê? Né? Vocês estão em que evangelho vocês creem que ele não ressuscitou? E fica chorando pelas pessoas que são batizadas, as pessoas que morrem porque não vão poder ver Jesus. Os que estão vivos vão encontrar com Jesus, mas os que morreram não têm ressurreição. Então tinha essa doutrina já circulando por lá, né? Então o problema dele era esse. Então ele está dizendo, ele vai começar a atacar esse problema e colocar o aparecimento como prova de que Jesus ressuscitou. Na escolha lá dos 12, do que seria depois que Judas morreu, já escolher mais um. E aí vai ser que o padrão era o seguinte: alguém que tenha seja a prova da ressurreição do Senhor. Que tenha sido testemunha ocular. Da ressurreição. Aí eu pergunto, a questão do apostolado, ele é um pré-requisito da pessoa ter visto o Senhor Jesus? Dos 12 é. Dos 12 é. E dos apóstolos, um pré-requisito é ter visto Jesus mais, como Paulo viu. Pois é, mas é um pré-requisito? É o maior pré-requisito. É o maior pré-requisito. Não existe apóstolo que não tenha visto Jesus. Impossível. Entendeu? É impossível. Ele é apóstolo porque viu Jesus. Por isso que esses apóstolos que estão falando hoje não são apóstolos, porque ninguém viu Jesus no nível que eles estão sendo chamados apóstolos por causa de outros requisitos, mas não por causa desse requisito que é o principal. Entendeu? Então o requisito do apóstolo é ver Jesus. Agora a diferença entre Jesus é o primeiro apóstolo, foi enviado pelo Pai, os 12 foram enviados por Jesus e o Espírito Santo enviou Paulo e os demais. Entendeu? Então o tipo desse apostolado, o tipo dessa visão de Jesus é diferente. Porque Jesus falou assim, eu falo, eu sou o único que desceu do céu, o único que viu o Pai, e o único que pode falar do Pai, porque eu sou o único que viu. Então ele é o primeiro apóstolo. Mas os 12 que ele mandou podiam ser apóstolos porque eles viram ele na terra. Não viram o Pai, mas viram ele.
Agora, para ser dos 12, Paulo não podia ser. Tinha que ser aquele outro que eles puseram lá, que tinha vivido, era testemunha ocular. E por isso que ele fala, foi visto por fulano, Beltrano, ciclano, e por fim por mim. Só que por ele, tem que lembrar que foi no caminho de Damasco, depois que Jesus já tinha subido aos céus, então foi um outro jeito de aparecer. Mas apareceu. E foi isso que Paulo atribui a sua... Em vários lugares ele atribui o seu apostolado a isso. Né? Então é muito importante isso aí. Mas... terminando esse assunto, que aí ele fala, eu sou o menor dos apóstolos e tal, pela graça de Deus, eu fiz mais do que tal, trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, mas na graça. Ele está desviando o assunto ali, ele está conversando sobre o negócio. Mas no versículo 11 ele volta ao assunto e fecha. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Certo? Então esse trecho aqui de 1 a 11, no 11 fecha. E o que ele diz? Assim pregamos, aqui ó, assim pregamos e assim crestes. Então você percebe que tem que ter o fato, que essas três coisas aqui, a pregação e a reação, certo? É a reação. E a reação, vocês vão notar, depois nós vamos entrar mais nisso, a reação é uma coisa só que ela tem dois lados, igual a moeda. O lado de cima é arrependimento, o lado de baixo é fé, entendeu? Mas não tem jeito de ter um sem o outro. Se a pessoa fala que está arrependido, mas não crê, ela não está arrependida. Se ela fala que crê, mas não tem arrependimento, ela não crê, entendeu? Porque não tem jeito de ter uma moeda, eu só gosto da cara, não quero a coroa, né? Assim, entendeu? Eu gosto do lado de cima, não gosto do lado de baixo. Não tem jeito, não existe isso. Você pegou a moeda, você pegou tudo. Então, se você recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, você ouviu a pregação, você vai arrepender, que é o negativo, e crer, que é o positivo, né? Entendeu? Isso vai junto. Essa é a reação humana à pregação do Evangelho. Tá? Qual a outra reação que pode ter? É matar quem está pregando, é fechar os ouvidos, é correr, é fazer tudo possível, né? A única outra reação. Porque se você vai receber, você vai arrepender e vai crer. Entendeu? E a coisa vai a partir daí para frente. Agora, vamos só rapidamente aqui, em João 17... João 17, versículo 17. É difícil dar essas aulas porque nós estamos mexendo com um assunto que é muito simples, mas é tão simples que a gente não enxerga ele, entendeu? Então fica rodeando de várias maneiras, pegando vários versículos, mas na verdade nós só estamos dando volta em cima de um mesmo ponto, que enquanto essa ficha não cair, nós não vamos ter muita vida, entendeu? Então é um negócio complicado, nesse sentido, é tão simples que se torna complicado porque a gente não consegue enxergar, então a gente vai olhando, mas está fugindo, entendeu? Porque, vocês lembram que eu falei, não é coisa nova, é esdrúxula, não é uma coisa assim, né, estranha. Se fosse, seria fácil, tá vendo? Tá aí porque que a gente não sabe, tá aí porque a gente não tem evangelho. Agora achei, né? Pessoas pegam novas doutrinas, novas heresias por aí, aí fica tudo, né? Mas não é assim, não vai ser assim. A coisa tá na cara, é isso aqui, ó. Não tem jeito de fugir disso aqui, ó. Não tem jeito de fugir disso aqui. Só que isso aqui, teoricamente, a gente tem e não está funcionando. Aí está o problema. Quando um problema é assim... Alguém chega e tá vendo, você trocou o sinal, era mais é menos, né? Um problema de matemática, tá aí, tá vendo? Né? Mas quando tá tudo certo, não é para trocar. Não é para trocar, o sinal tá certo. Então por que tá errado? Se tem alguma coisa que está faltando, né? Que tá faltando. E sabe onde está faltando? A gente acha que tem quando não tem, né? Ou está na mensagem, né? Ou está na mensagem, ou está no pregador, ou está no receptor. Tem que estar em algum lugar aí, sabe? Tem que estar em algum lugar aí o problema, sabe? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é coisa cansativa. O Evangelho não é coisa que eu já sei. O Evangelho é uma coisa que toda vez que eu ouço é uma coisa que eu não sabia. Ela tem que escandalizar a mente. Ela tem que entrar e criar problema dentro de você. Se você consegue ouvir e não ficar escandalizado, é porque você não ouviu o Evangelho. Toda vez que você ouve o Evangelho, tem que ficar escandalizado de novo. Entendeu? Então,
Se você não ficou escandalizado ainda, você tem que estudar mais para poder ficar escandalizado. Entendeu? Até o ponto onde você realmente começa a cair a ficha. Por quê? Nós temos uma tendência de ter o código disso aqui em nossas mentes, mas não tem a substância. Entendeu? Nós temos a caixinha, está escrito sapato. Você abre a caixa, não tem sapato. Mas a gente vai para a igreja todo dia com um caixinha de sapato. Eu tenho sapato, eu sou crente e tal, mas não tem sapato. E nunca põe no pé. Mas tem um sapato, eu vou para o céu. O dia que chegar lá diante do porteiro lá no céu, vai dizer, aqui minha caixinha. Aí você abre a caixinha. Você nunca abriu. Não tem sapato. Eu falei, então vai embora, não te conheço. Entendeu? Esse que é o grande problema. Você tem o código, né? O código, as palavras certas. Eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, eu creio em Jesus. Ele falou assim, eu não quero saber nada que você está falando. Quer dar uma olhadinha na sua vida aqui? Passa o filminho aqui, ó. Isso aqui é de quem crê em Jesus? Não. Isso aqui é de quem crê em Jesus? Não. Isso aqui é de quem crê em Jesus? Não. Então passa a sua vida e o teste vai lá e fala assim, quem crê não age igual você agiu errado. Entendeu? Se você não tem amor, você não creu. E você pode fazer força e alguém fala assim, mas tem que ter amor, gente, tem que fazer aquele sorriso forçado, tem que dar quando você não quer dar. Pode tentar fazer o tanto que for, mas não é amor. O amor vem de Deus, o amor vem pela fé, vem pelo fato. Então, se você não tem amor, é porque você não crê. Se você não crê, você não tem Jesus. Então tem alguma coisa, algum problema acontecendo. Então, nós temos uma facilidade de chegar rapidinho no resultado, mas sem ter, de fato, feito a correção correta. Então, ela vai dar errado. Toda vez que fizer, vai dar errado. É isso que estou querendo mostrar. Então não adianta, por exemplo, a gente falar assim, esse aqui é o poder de Deus, olha, esse evangelho é o poder de Deus. Foi anunciado, eu creio, mas não produz fruto nenhum, então tem alguma coisa fora de lugar. Não está passando do céu para a terra esse poder, não está havendo ação. Um dos problemas poderia ser, vê se vocês concordam comigo e entendem isso, que Deus sonhou sobre isso aqui, falou sobre isso com os profetas, e os evangelhos é só história. Isso aqui não aconteceu de verdade. Isso aqui foi só uma história bonita. O que vocês acham? Se tivesse acontecido isso. Se isso aqui fosse só uma história bonita, ela teria poder para mudar a nossa vida? Não teria. Aí o problema de todo esse processo que nós estamos vivendo hoje seria fácil. Você está crendo numa teoria, numa lenda, e ela vai ser uma lenda, e você vai para a igreja e vai cantar a lenda, e vai ficar falando a lenda o resto da vida. Então tudo bem. Aí está explicado. Mas isso aqui não é isso, entendeu? Esse que é o grande problema. E isso aqui foi muito caro para sair da lenda para ser verdade. Ele teve que derramar o sangue dele, morrer e sofrer mesmo, de verdade. Entendeu? Aí que está a questão. Para Deus transformar isso de sonho, de plano, em ação, foi caro. E ele teve que fazer isso para que esse processo aqui não ficasse invalidado, tá? Para que quando fosse chegar em nós, ele não continuasse como uma lenda, um sonho, um pensamento, mas ele passasse a ser fato. Ele passasse a ser fato tão real quanto aquela cruz onde Jesus morreu, e aquele túmulo onde ele estava, e a pedra onde ele estava, e depois o corpo que ele tinha, depois que ele glorificou, entendeu? Se isso aí é fato, eu posso ter fatos. Se isso é conversa, eu posso ter conversa. Agora, evangélico tem conversa, mas Jesus tinha fatos. Então é isso que eu quero saber, o que está acontecendo. Porque se ele tinha os fatos e eu tenho a conversa, então tem um conversor, um filtro aqui que está atrapalhando, porque o que ele fez não era para ser conversa, era para ser fato. Entendeu? Esse é o grande desafio nosso. Então 17, João 17, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica quem? Nós, né? Na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você pegar só esse versículo, Jesus não precisava de morrer, porque ele já falou antes disso, eu cumpri a palavra, a tarefa que tu me deste, agora pode me levar embora, que eu já terminei. E qual era a tarefa? Entreguei a tua palavra aos homens do mundo me deste. Te dei a tua palavra, eles receberam a tua palavra, creram na tua palavra e beleza. Essa palavra santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, eu já deixei a verdade, a palavra com eles, então eles já estão santificados e eu vou embora. Cumpri minha tarefa. Mas tem um outro versículo aqui, que é o 19, logo em seguida. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Perceberam aí? Não perceberam? O que ele está falando aí?
A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Tira o versículo 19, o versículo 17 vai funcionar? Qual o assunto dos dois versículos? Exatamente. Qual o alvo dos dois versículos? Mas qual o alvo dos dois versículos? O que ele está querendo? Nossa santificação. Se você ler o capítulo 17, ele está querendo que nós sejamos como Deus. Jesus veio para o mundo para que nós fôssemos introduzidos no seu amor, na sua glória, na sua presença, para ser como Ele, para Ele estar conosco. Esse é o propósito. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra já tinha pelos profetas aqui. Sonho e palavra de Deus, pelos profetas. Mas não santificava. Tá? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E depois fala, e por eles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Por que ele tinha que se santificar para a gente ser santificado? Por que ele tinha que se santificar para que nós fôssemos santificados? Não, porque a verdade é santificada, ele mesmo era a verdade. Se ele não se santificasse, a verdade não era verdade. Porque a verdade, para ser verdade, ela tem que acontecer. Ela não pode ficar na teoria. Entendeu? Ela não pode ficar assim. Então, se ele não morresse, esse negócio do amor de Deus pelo homem é papo furado. É uma linda história, é uma canção, é uma lenda, entendeu? Mas se ele morreu de fato, então ele transferiu a ideia para o cumprimento, para a prática. Então eu me santifico para que eles sejam santificados. Se eu não me santifico, ele já era santo. Ele já era santo, ele não estava se santificando para ele não precisava. Mas para nós, precisava, porque ele é Deus e nós somos homem. Então não tem jeito de transferir os fundos do céu para a terra, não tem jeito, se ele não validasse esses fundos aqui na terra, como homem. Entendeu? Como Deus, ele está perfeito. Como homem, eu me santifico, eu transfiro essa palavra para a prática, para que eles também sejam transformados pela prática. Entendeu? Então, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade se ela for verdade. Se ela aconteceu. Porque é verdade que Deus nos ama, é verdade que Deus tem coragem de dar o filho dele para morrer por nós, mas não é verdade que deu o filho para morrer por nós se o filho não morreu por nós. Concorda? É verdade que ele quer, é verdade que ele propôs, é verdade que ele tem essa vontade, é verdade que ele tem amor, mas não é verdade que ele fez, a não ser que ele fez. E nem Deus pode fazer isso. Estão compreendendo, gente? Nem Deus pode fazer uma coisa que não é ser, porque se ele fizesse uma coisa que não é, ele é mentiroso igual o diabo. Ah, não aconteceu, mas eu quero que seja, então aconteceu. Pronto, aconteceu. Ele não pode fazer isso. Entendeu? Ele não pode fazer isso. Então, por isso, o filho dele teve que morrer de verdade, para que o que ele falou, o que ele planejou, o que ele sentiu, fosse verdade. Porque se não for verdade, na terra, não tem utilidade para nós. Entendeu? Então, você pode ler todos aqueles versículos que eu dei para vocês, para que se cumpra as Escrituras. Para que se cumpra as Escrituras. Então, Jesus estava dizendo que toda a paixão dele, né, a paixão dele não é só nos últimos dias, a paixão de Cristo é ele estar na terra em carne e osso igual a nós. Ele sofreu a nosso estado. Então, ele sofreu barbaridade, sendo Deus em carne, para que a verdade eterna fosse também uma verdade histórica, que ela acontecesse. E para acontecer, nem Deus podia dizer que era uma coisa que não acontecesse. Ele tinha que falar, vai acontecer, eu quero que aconteça, mas tem que acontecer, caramba. Entendeu? Tem que acontecer. Mesmo Deus tem que passar pelos fatos, pelo crivo do tempo, pelas pessoas, pela visibilidade, pelo tempo, entendeu? Ele tinha que estar lá. Então, quer dizer, o grande desafio da igreja então, é trazer esse propósito eterno para a realidade de tudo, em caráter, em poder, em santidade, em tudo que Deus diz lá vai ter que acontecer. Senão, não adiantou nada. Que se fosse só papo do jeito que está hoje, Jesus não precisava ter morrido, porque ficava no papo também, a gente ficava no papo. Né? Agora, se é que ele morreu de verdade e nós estamos no papo, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. O próprio Jesus disse, né, que ele veio cumprir a vontade do Pai, né?
E a vontade do Pai era ser santos como eu sou santo. Isso. Então, a verdade de Deus é ser santo. Então ele precisava cumprir a santidade para que nós Isso, santos. Exatamente. E nós temos que achar isso, né? Então, lógico que como o evangelho não está errado, então se fica quem anuncia e quem recebe, então talvez falte pureza em quem anuncia e ver quem recebe. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Foi fiel, ele anunciou, ele foi fiel. É. Faltando fidelidade nós que estamos seguindo. E nós temos que parar um pouquinho, gente, e entender que o que nós estamos procurando não é mais emoção, não é mais esforço, não é mais santidade. O evangelho é bom, mas tem que juntar uma santidade com ele. Eu tenho que fazer mais esforço, eu tenho que ser mais santo. Não, senão o evangelho não tem poder. Senão ele se santificou em vão. Se eu tenho que juntar o meu esforço para que o evangelho funcione, então só vai ser dos esforçados. E ele tinha que ser boa vontade para com os homens esforçados. Mas ele não falou isso, é boa vontade de Deus para com os homens. Então não é para com os esforçados. Entendeu? Então, o evangelho, nós temos que voltar nossos olhos para o evangelho, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nesses fatos tem poder atômico. Nesses fatos tem poder atômico. Tem poder explosivo. Se realmente for pregado isso e crido isso, o negócio é forte demais. O que o irmão pode explicar para nós então sobre o que Jesus falou, que desde os dias de João Batista vem vai tomar tudo esforço? Às vezes a gente fica, porque a gente já vem de um ensinamento que tu tem que buscar, tu tem que santificar, vem da tua parte, a salvação de graça não tem um preço, entendeu? Mas aquilo que está falando era um intervalo, né? Entre João Batista e Jesus, antes do batismo do Espírito Santo. Então, mesmo que nós fôssemos entrar profundamente naquele que não é o caso agora, não tem validade para nós hoje, né? Não tem validade para nós. Ele está falando que todos os profetas profetizaram até João, que era o último. Desde então é tomado por esforço, mas, né? Então não vamos nem entrar nessa média da questão, porque depois que o batismo do Espírito Santo veio, mudou, né? O menor no reino de Deus é maior que João Batista, então mudou de dispensação, né? Agora é lógico que nós temos que entender o equilíbrio dessas coisas, né? O equilíbrio das exortações e tudo que tem na Bíblia, mas o problema é que nós começamos a entrar com o negócio de exortação, e você tem que fazer a sua parte, em cima de pessoas que não arrependeram, não sabem que não presta, não creem em Jesus, não tem visão que eu estudo em Jesus. Então o camarada recebe uma exortação dessa, o que ele faz? Tá bom, eu vou fazer. E ele tenta fazer, e a abominação, e Deus corta a energia. Fala, não vou mexer com você, você está mexendo no seu. Agora, se eu tenho Jesus e creio na graça e tenho arrependimento total, então quando me exorta para agir, para ter vergonha na cara e agir, não é o velho homem, é o novo homem. Entendeu? É o novo homem. Então não é mais, é só dar uma sacudinha fazendo, você está crendo? Você está crendo? Você está crendo? Então age igual quem crê. É mesmo, pronto. Entendeu? Então é diferente. Existe exortação, existe tudo isso, mas ela é construída em cima da base do novo homem que já tem arrependimento, ele sabe que ele não presta, já desistiu, já levantou bandeira branca, já não vai agir na força dele, e crê totalmente em Jesus, que Jesus já deu os recursos. Se Jesus deu os recursos, aí ele vai, não, mas eu não posso fazer força. Mas eu não posso fazer nada. Mas peraí, Jesus vai descer do céu e vai andar na terra de novo? Não, ele vai andar em você, né? Ele vai andar em você. Você vai agir, mas você não vai agir pela sua força, você vai agir no novo homem, nessa nova força que vem, entendeu? Então, por isso que vem a confusão. Eu sempre digo, qual é o eu que está sendo exortado? É o velho homem ou o novo? Se for o novo, eu concordo, porque o novo é só para falar assim, pisa no acelerador e vai embora. Agora, se for o velho, empurra o carro e soa pra caramba e não vai resolver nada, entendeu? Então, Paulo fala, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é fácil de entender. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu não, Cristo sim. Ele vive, eu não. Mas depois ele complica. E este viver, que vivo na carne, tem o sujeito oculto, mas o sujeito é eu. Este viver, que eu vivo na carne, vivo eu na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então tem dois eu. Um dos eu morreu e foi sepultado e Jesus tomou o lugar dele. Mas Jesus não vai descer do céu e viver outra vez. Ele está vivendo em mim. Então eu tenho um novo eu, e esse novo eu pode receber exortação,
para agir, porque não é mais para agradar a Deus, agora é a nova vida que vem dos céus. Entendeu? Então é outra coisa. Agora, o problema é, será que realmente é o eu velho que está sendo exortado ou é o eu novo? Né? Essa é a questão para você entender. Qual dos eus? Né? Qual o mistério dessa morte? É simplesmente crer, é um agir a mais de Deus para a gente entrar nesse nível de santificação. Onde é que está esse ponto? Então, é o que ele falou, né? É na pregação e no receber. Agora, de onde vem a pregação? De onde vem a pregação? Da revelação, né, de Jesus. É fácil falar isso com uma teoria, mas você realmente crê que não sou eu mais, é Cristo. Terminantemente abomino a mim mesmo, não tenho fé em mim mesmo e adoro a Cristo e creio em Cristo, e Ele não é um salvador daquela época, Ele é um salvador hoje, Ele vive em mim hoje, e quem está aqui hoje é Ele, mas Ele em mim, e esse novo eu é Ele. Entendeu? Se eu creio isso de verdade e prego isso, vai transmitir vida para o outro, e ele vai receber e vai virar aquela coisa. Então falta, na verdade, uma revelação plena disso aqui, para que essa pregação leve a esse resultado. Ou então a pessoa que pregou não tem com certeza. Não, então não. Certeza. Não morreu. Certeza. E por que não tem essa revelação? Porque o copo está cheio do falso. Eu não preciso do evangelho verdadeiro. Porque eu estou conseguindo. Você está conseguindo no papo, você não está conseguindo na ação. Mas o papo está cheio, o copo, então não tem sede, não tem desejo, não é pobre, não é necessitado. Né? Entendeu? Então, se nós estamos autossuficientes, se nós já temos evangelho, se já está funcionando, não vai chegar a revelação. Agora, se você falar, não tenho, sou pobre, cego e nu, não tem mesmo, aí tem chance de talvez ativar esse processo aqui, né? Então, quem precisa vai receber. Agora, quem já tem não vai receber nada, né? Não tem jeito. Se eu vejo Jesus e prego Jesus, a pessoa que está ouvindo automaticamente vai ver Jesus, né? Se uma palavra revelada. Exatamente. É a qualidade do que eu vi, do que eu falo, que vai acontecer em quem ouve, né? Isso é a pureza. E a coisa não da cabeça, mas porque você está percebendo que para captar isso na cabeça é fácil. Não tem complicação para captar isso na cabeça. Mas o problema é crer, e ver, e considerar, e não crer mais em mim. E isso não é coisa de cabeça, isso é coisa profunda, que corta até o íntimo mesmo. Não é brincadeira, né, gente? É a faca de dois gumes que vai lá, aquela justiça própria, aquela coisa nojenta que a gente tem. Se a gente vê depois, depois que nós recebemos essa revelação e ver para trás, nós vamos ter nojo de nós mesmos. Mas que coisa, né? Nós vamos ficar assim pensando, meu Deus, como é que eu podia pensar que eu conhecia Jesus e falava de Jesus tão cheio de si e pondo Jesus em cima, rótulo de Jesus, mas abre lá, não é Jesus nada, é outra coisa, né? E a gente vai passando essa mornidão. E eles vão crendo morno, vamos continuar nessa mornidão. Isso, exatamente. Essa é a história da igreja. Só que nós não podemos ficar chateados com isso e parar, porque aí não vai chegar nada. Quem está parado, então esse evangelho que tem agora não presta, eu vou esperar chegar um evangelho verdadeiro e não vou pregar. Faz isso para você ver. Faz para você ver. Você não vai fazer nada, é zero, né? Então você tem que ir dando o que tem, mas esse é o mais difícil, é você dar o que tem sabendo que você tem e não presta. Ai, meu Deus. Não presta em termos, presta É fraco. É fraco, né? Mais difícil é dar só o que você tem. Porque você quer encher, né, aquilo que está aqui, mas ainda não está no vida em você. Dá um pouco a mais. É muito bem colocado. Se nós pudermos ter essa disciplina de não parar de dar, mas de parar de dar o que é falso. Por isso que eu estou falando desse negócio de ir na praça, para ouvir, para sentir e para falar, mas se for Deus que está falando. Meu Deus, é difícil, não é? É muito mais fácil ficar aqui orando. Muito mais fácil ficar aqui orando. Agora, ir lá e dar, mas não dar o que a mais, dar o que é. O Espírito Santo deu palavra? Dá. Não deu palavra? Fica calado. Talvez seu silêncio vai pregar mais do que falar, porque estão cansados de ouvir tanta gente falando. E você ficando calado e falando, eu sou nada. Eu sou zero à esquerda.
esquerda. Essa pessoa da minha frente precisa de Deus, precisa de Jesus. Jesus tem tudo e eu estou aqui e não consigo falar. Estou boca aberta, atônito, né? Se você tem essa atitude, pode nesse vazio surgir uma palavra simples, ridícula, que vai converter a pessoa, né? Porque não vem da cabeça, vem do Espírito, né? Esvaziou o falso, vem o verdadeiro é tão simples, isso aí não, isso aí sim, entendeu? A gente é tão condicionado com nossa eloquência humana que nós não conseguimos discernir essas coisinhas pequenas, né? Quando Jesus foi falar com a samaritana, foi falar sobre água, né? E conversou longo sobre água, né? Então a gente ia conversar abrindo a Bíblia e falando sobre Jacó e sobre não sei o que. Não, ele foi falar sobre água, que era o que tinha na hora lá, né? Então, é uma pesquisa, né, irmãos? Olha em Hebreus 10 aí. Hebreus 10, versículo 5. Diz o seguinte: por isso, ao entrar no mundo, diz, isso falando de Jesus, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora eu quero perguntar para vocês, lemos aí, está em português, claro, não está em chinês, nem inglês, nem nada, né? O que é o primeiro e o que é o segundo? Quem sabe, levanta a mão. Porque está falando claramente aí, depois ele fala assim, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Sim, é velha aliança e nova aliança. Mas qual o resumo dele da velha aliança e da nova aliança aqui? Como? Não, nessa passagem. Remove o quê? Mas o que ele chama de esforço aqui? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O que significa o corpo? Depois ele fala assim, mas o que está referindo com esse corpo? Olha aqui. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ainda repete de novo. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, oblação pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual o sentido, assim, a velha aliança já falaram claro, tirou o primeiro, que é sacrifício e oferta para apagar meus pecados que eu tinha cometido, certo? Isso tirou, inclusive a primeira parte, sim, ele está falando que não adianta ficar oferecendo sacrifício, porque logo você vai pecar de novo e depois você tem que oferecer sacrifício de novo. Então, isso aí é uma coisa que não acaba, não resolve. Então, ele tira isso e traz o segundo. Qual o segundo? Como é que ele resume o segundo aqui, gente? O corpo. Mas ele não está falando aqui sobre sacrifício de Jesus, nem nada. Assim, não fica errado porque está implícito, mas não é isso que está falando, tá? Eu quero que você pegue o que ele está falando. O que ele está falando? E repetiu 2 vezes ainda. Estou aqui para fazer a tua vontade. Ele fala isso 3 vezes. 2. Tirou o sacrifício e oferta e fala, não tem sacrifício e oferta. Agora eu estou aqui para quê? Para fazer a tua vontade. É verdade que o corpo de Cristo nos santifica, comendo o corpo de Cristo. Mas não é verdade que o corpo de Cristo é uma coisa mágica, que é uma coisa que veio de outro mundo, é uma coisa estranha, que vai nos santificar. O único motivo que o corpo de Cristo nos santifica, porque o corpo era o meio para ele ser homem e fazer a vontade de Deus. Então esse corpo, se fosse de uma pessoa que não tivesse obedecido a Deus até a morte, não ia adiantar nada. Mesmo que ele fosse gerado pelo Espírito Santo em Maria. Entendeu? Aquele corpo dele tem nada de sobrenatural, de especial, de milagroso. Aquele corpo dele não é intrinsecamente, misteriosamente alguma coisa. Não. Corpo me preparaste. Para quê?
para oferecer esse corpo como uma coisa que vai ser uma coisa mágica. Não. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Quando ele fez a vontade de Deus e ofereceu esse corpo de alguém que fez a vontade de Deus, aí estava resolvido para nós, entendeu? Então, a questão é que a nova aliança, só vamos terminar aqui, ó. Ele fala, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Olha o que ele resume o assunto todinho no versículo 10. Nessa vontade, o que é essa vontade? É que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Gente, tem duas coisas aqui. Ele pode estar referindo às duas, mas eu creio. Tem a vontade de Deus e tem a vontade de Jesus. Tá? Tem a vontade de Deus e tem a vontade de Jesus. Mas no caso, a nova aliança, como ele está falando aqui, quem está fazendo a vontade de quem? Cristo está fazendo a vontade do Pai. Sacrifício e oferta não quiseste. Corpo me preparaste. Eu fui gerado em Maria, sem pai humano, tá? Corpo me preparaste. Um menino se nos deu, um filho se nos deu. Ótimo. Então agora a solução para a humanidade é Deus em homem. Agora ele é homem. Ele não é Deus. Só para faz isso aí, ó. Estou aqui em cima, faz aí embaixo. Não. Agora ele está aqui. Agora não é sacrifício. Deus, aceita esse sacrifício. Esse cordeirinho, me perdoa. Vou tentar de novo. Vou esforçar de novo. Não é mais isso. Isso tirou o primeiro, estabeleceu o segundo. O segundo, o que é? Não tem mais sacrifício? Tem que ter, porque tem muito pecado. Mas tem um sacrifício. Não muito sacrifício. Tem um. Porque com um sacrifício resolveu de vez. Mas como é que resolveu de vez? Porque não vai pecar mais. Porque agora Deus não é mais apenas aquele que eu vou fazer propiciação, mas Ele é aquele que veio e fez. Ele fez. Então agora eu não tenho mais... Vê se você consegue acompanhar agora. Existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja santo igual a Ele. E essa é a vontade dele. Ele me ama, Ele quer andar comigo, Ele quer me incluir em tudo, Ele quer que eu seja igual a Ele. Ele quer dar domínio para mim, para eu fazer na terra igual Ele quer fazer. Então Ele quer que eu seja um com Ele. É uma vontade maravilhosa, tremenda, mas eu não consigo. Aí eu fico fazendo sacrifício, pecando, fazendo aquele negócio todo. Tira o velho, traz o novo. Agora, qual é o novo? O novo agora é um homem, diferente dos outros homens, que fala, eis-me aqui, para ficar rico, para ficar famoso, para fazer força, não, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Consequentemente, agora eu não tenho só a vontade de Deus, agora eu tenho a vontade de Jesus, que é uma vontade de homem que quer fazer a vontade de Deus, certo? A vontade de Deus é maravilhosa, mas eu não consigo atingir. Agora a vontade de Jesus é a vontade de homem que já quer fazer a vontade de Deus. Aí já é possível, certo? Aí já é possível. Deu para entender isso aí? Dá para explicar alguém? Dá para explicar para mim? O que é a diferença entre a vontade de Deus e a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é que Ele veio em carne e se humilhou diante do Pai, falou, eis-me aqui, faça a tua vontade. A vontade de Deus é o Espírito Santo. A vontade de Deus é as exigências de Deus. Mas é muito difícil para nós. São santas, são boas, são tremendas, mas a gente não consegue fazer. Agora a vontade de Jesus já é um homem que quer fazer. Entendeu? Por exemplo, a vontade de Deus, Jesus não precisava encarnar. A vontade de Deus está nos 10 mandamentos. É só olhar lá e fazer. Está ali. Agora a vontade de Jesus é um homem que já quer fazer a vontade de Deus. Deus já está aqui, pronto. Então quando ele fala assim, é nessa vontade que temos sido santificados. Tá? Então eu não sou santificado na vontade de Deus, eu sou santificado na vontade de Jesus, porque a vontade de Jesus é um homem que quer fazer a vontade de Deus. Vê se eu entendi, Então, a facilidade ficou maior ou menor, mas ao meu ver, uma vez que Jesus cumpriu a vontade de Deus, para que esse evangelho se autentique na sua totalidade, nós temos que sentir o desejo de fazer a vontade de Jesus. Mas, não. Temos que sentir? Não. Nós vamos sentir se o evangelho é pregado correto, puro, e eu creio. Eu fico assustado porque eu vejo que agora não tem mais desculpa. Eu sou horrorosamente feio, ruim, egoísta, e ele não está mais no céu, ele está na terra. É uma palavra que agora está perto. É só eu crer que tudo que eu fiz vai ser perdoado,
E Ele mesmo já está aqui na terra, então eu recebo a vida dele, já não vivo mais eu, e essa vontade dele já quer fazer a vontade de Deus. Consequentemente, acabou o esforço. Acabou o esforço. Porque não sou eu que vou tentar fazer a vontade de Deus. Eu já recebo a vontade de um homem que quer fazer a vontade de Deus. Você lembra o que eu falei? Se a pessoa está na igreja e quer ir para o mundo, eu falo para ele, vai para o mundo, meu filho. E vai rapidinho, que você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo porque você está achando que está dando vantagem de ficar fazendo força e ficar assim, agradando a Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus, coisa nenhuma. Jesus já fez a vontade de Deus. Você quer ir para o mundo? Não. Então pare de falar que você quer, porque você não quer. Entendeu? Você não quer. Porque se você quer, vai. Porque se você quer, está perdendo tempo. Entendeu? Essa que você está perdendo o seu tempo. Porque se a pessoa fica a vida inteira querendo ir para o mundo, mas não vai, depois pensa que vai chegar lá no dia de Deus. Eu sou um servo muito precioso, porque eu sempre quis fazer aquelas coisas boas que o Senhor proibiu de nós, mas eu não fui. Ele vai assim, nojento, vai embora. Não recebeu em si a vontade do Pai. Isso aí não serve nada, não serve para nada. Então existe um engano na mente nossa, engano terrível, de que você quer, porque na verdade você não quer. Se você nasceu de novo, você não quer. E quem quer é porque não nasceu de novo. Agora, quem não quer é porque nasceu de novo, porque ele não quer, então recebeu a vontade do homem que não quer mesmo fazer a vontade do mundo. Nós recebemos, quando a semente entrou em você, você tem a semente de uma vida que não quer pecar, que abomina pecar, que odeia pecar, e você tem uma vida que ama a Deus e quer agradar a Deus. Essa é a vida que você recebeu. Essa é a vida que você recebeu. Agora, você fica dando ouvido para mentira de que você não quer e que você tem que fazer força para querer. Isso é mentira. Mentira deslavada. Isso não é o evangelho, não. O evangelho é que eu quero Deus, porque eu nasci de novo. Eu tenho uma vida que nasceu de novo. Eu quero Deus. Eu não quero outra coisa. Entendeu? Eu não quero outra coisa. E é mentira se alguém falar que eu quero outra coisa, porque eu não quero. Entendeu? E essa vontade que não quer o mundo é Jesus, porque ele já veio. É nessa vontade dele que nós somos santificados. Seria remover o homem que é segundo a terra, estabelecer o homem que é segundo a terra. Exatamente. O velho homem está condenado e não tem conserto. E o novo homem já é encaminhado. Eu não sei qual dos dois. Aquela passagem que Paulo fala também, o bem que quero fazer, eu não faço. Esse é o velho homem. Romanos 7 é o velho homem. Romanos 8 é o novo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não tem mais essa dualidade. Porque agora estou em Cristo. Em Cristo já não tem mais isso. Mas no velho homem sim. Bem e mal. Quero o bem, mas não tenho força. Ninguém quer o mal. Né? Nunca. Né? Depois que começou o conhecimento do bem e do mal, ninguém quis o mal. Sempre quer o bem. Mas não consegue, porque não tem vida. Né? Agora a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus não. Eu quero o bem, consigo o bem, porque eu recebi o homem que faz o bem. Não, certo? Volta um pouquinho, por favor. A vontade de Jesus é o homem que quer fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a exigência para o homem, que sempre existiu desde o início. A exigência que tinha para o homem, que tinha para Jesus, que tem para todo mundo. Né? A vontade de Deus era tipo com a constante do universo, ela não pode mudar. Né? Para andar com Deus, ele nunca baixou o padrão, entendeu? Ele sempre quis que o homem fosse de um jeito, e ele não vai mudar isso, nem com Jesus, nem com a velha aliança, nem na nova, entendeu? Ele não mudou. Mas o que mudou, que agora não tem só a vontade de Deus, agora tem a vontade de Jesus, que é uma vontade que quer fazer a vontade de Deus. Agora, a nossa vontade de Deus é fazer a vontade de Jesus. Não. Receber, né? A nossa vontade, no dia que nós arrependemos, nós vimos que a nossa vontade é abominável, até quando quer fazer as coisas boas. E nós falamos assim, eu não presto, mesmo quando eu quero prestar. Entendeu? Então a minha vontade, desisto. A minha vontade não serve para nada. Nada. Agora, não serve para nada. Agora já não sou eu, mas Cristo. Agora eu recebo a vontade do homem que quer a vontade de Deus. Então a vontade do homem tem que ser receber a vontade de Deus. Que é uma vontade que quer Deus. Já é preparado, já é pronto. Na verdade, essa vontade aqui, na verdade, é receber o Espírito de Jesus que já venceu. O Espírito de Jesus que viveu a vida e morreu. O importante está aí, né? Porque aqui somos aperfeiçoados por causa do sacrifício. Então, ele abriu a porta. A vitória do homem que cumpriu todas as coisas e morreu, oferecendo
essa vida para nós. Enquanto ele fosse inteiro, ele era maravilhoso, mas como peça de museu. Tinha que ir lá ver. Puxa, olha, esse homem foi uma raridade, coisa diferente mesmo, né? Mas quando ele morreu e deu para nós comermos, aí ele permitiu que nós entrássemos nele, né? Aí ele abriu para que aquilo que é dele fosse nosso, entendeu? Ele abriu novo e vivo caminho pela sua carne, pelo véu, pelo seu sangue. Ele separou a carne do sangue, nós entramos nesse homem. Então esse homem é nosso homem também, não é só ele. Uma pessoa que no corpo de Cristo, uma pessoa pegou a ideia mais ou menos desse texto, de outros que dizem mais ou menos a mesma coisa, e quis dizer que esse romper com essa vida, fazer a vontade de Deus, é muito mais fácil na vida em comunhão, na vida em comunidade, na vida do corpo. Mas isso já não é um paliativo que a gente arranja como desculpa para não entender a vida do corpo do homem, Jesus que morreu, porque dizer, não, eu fico mais santo porque eu vivo no corpo, ligado ao corpo, me ajuda mais a vencer o pecado. Será? Não, pode ser dos dois. Agora, pode ser dos dois jeitos, pode ser. Mas é impossível viver fora do corpo. Isso aqui eu estou falando, é impossível. Porque ele não permitiu que a vida desse novo homem fosse uma vida individual. Ela é concedida ao corpo, né? Então, realmente, ela não pode ser vivida individualmente. Ela pode ser partes, né? Parcelas, tal, né? Mas todos os homens de Deus do passado e todos sempre ansiaram, porque eles sabem que no fluir do sangue, no meio do corpo, que a coisa vai começar a atingir sua estatura perfeita, né? Agora, é claro que se a pessoa é segundo a carne, ela vai ficar olhando para coisas naturais, né? Força social, né? Se ela vai olhar para coisas naturais, ela pode também usar essa terminologia e estar aplicando forças naturais, né? Não, e outra coisa, Haroldo, agora eu gostei da questão da focalização da morte dele pelo seguinte: se eu for esperar o corpo receber essa santificação, eu nunca vou pensar na santificação individual. Não pode esperar o corpo, mas tem que saber que você não vai entrar sem o corpo. É isso mesmo, igual o Josué e Caleb, não pode entrar na terra sem os outros, mas também se não tiver a visão de entrar, nunca os outros também vão entrar, entendeu? Tem que ter o caminho, tem que entrar, né? Tem que desbravar, mas tem que saber que para entrar, os outros também vão ter que entrar. Mas a pergunta que eu faço é, alguém pode viver essa experiência? Plenitude sem o corpo, não. Em plenitude sem o corpo. Não. Numa vida plena, não. Ela entra em medidas de revelação, mas que não consegue manter, porque ela é limitada e não tem aquelas partes do corpo para poder trazer. Entendeu? Mas o corpo jamais vai entrar se alguns não entrarem. Então é uma coisa mútua, né? Por exemplo, a respeito de Enoque. Diz assim, que Enoque foi translado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus, antes da sua translação, ele cantou testemunho que agradar a Deus. Judas vai dizer que Enoque viu a vinda do Senhor, o reino. Ele viu o reino. O Senhor veio humilhar. Enoque não viu, não teve essa revelação? Teve, mas ele não experimentou. Ele está lá em Hebreus 11. Todos eles morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Viram de longe, saudaram. Ele viu a vinda de Jesus com todos os santos. Eles viram a igreja gloriosa, mas não participaram. Entendeu? Não participaram. Ele faz parte dos profetas que João Batista é maior que ele, maior que Enoque. O fato dele ter vencido a morte não mostra? Não, é figura. Ele não era melhor do que outros. Ele é a figura. Então ele é uma figura apontando desde o início. O sétimo após Adão. Começou a linhagem dos profetas, que terminou com João Batista, que era o maior de todos, porque estava mais próximo, né? Mas o menor no reino de Deus é maior do que eles, por causa da experiência do Espírito Santo e do corpo de Cristo e daquilo que Deus quer fazer. Entendeu? Mas não venha ao caso assim, superior ou inferior no sentido de pessoa, né? Mas no sentido de concretização do plano de Deus, né? Você não acha que ele alcançou algo fora do tempo, não? Eu acho que ele foi uma demonstração profética em vida daquilo que Deus quer para a igreja, né? Mas ele não tinha condição de experimentar isso que nós estamos experimentando, que nem Deus tem. Deus está esperando a igreja gloriosa poder manifestar para ele poder se expressar como ele quer expressar. Então imagina como Enoque podia fazer isso. Nem Deus tem. Deus vai encontrar descanso em nós. Deus vai encontrar a terra em nós, a herança em nós. Deus está ansiando por isso. Entendeu? Então existe uma carência. Quanto mais perto você chega, mais carente você fica dessa igreja, dessa
desse corpo, desse sonho de Deus acontecer. Essa igreja gloriosa ser composta por pessoas dessa maneira. Exatamente. A base da igreja gloriosa é os apóstolos e profetas. E os apóstolos são pessoas que viram isso que nós estamos falando. Entendeu? Só que eles não existem sozinhos. Eles falam a palavra de ter visto Jesus e produzem a igreja que traz para eles o cumprimento daquilo que eles têm. Entendeu? Então não, é uma crise, não tem jeito. Vai um, o outro tem que ir junto. Vai assim. Agora vamos voltar para... Lembra aquele diagrama que nós fizemos semana passada? Vamos dar uma melhoradinha nela? Então aqui eu vou simplificando, né? Aquele dia para os muitos, né? O pensamento de Deus, né? A salvação começa no pensamento ou sonho. E aqui você pode ir pôr nas personagens, né? E o nome do diagrama você pode pôr, né? O Evangelho, o processo do Evangelho, como é que ele funciona, né? Ele anunciou ou comunicou isso como? Vamos lá, gente. Profetas. E aqui nós teríamos o Velho Testamento, as Escrituras. E qual que seria o próximo passo aqui? Fato histórico. Fato. Evangelho. E o personagem é Jesus. Lembra, até aqui não fizemos nada novo. Então, da semana passada, o que nós colocamos aqui? Alguns elementos aqui. Morte, ressurreição de Jesus, né? E o que é que precisa para um fato existir, um fato histórico? Hora, lugar, testemunhas, tempo, espaço, 3 dimensões, tá? Tudo que você falar sobre esse fato é pouco. Porque eu pessoalmente acredito que o nosso maior problema no Evangelho é que nós não entendemos isso aqui. Sabe, nós não entendemos isso aqui. Porque a gente consegue viver no papo, sem os fatos, em paz e sem crise, porque a gente não entende que isso aqui é importante, gente. Isso é importante. No tempo de Jesus não era diferente. Todo mundo queria bater papo, todo mundo queria falar assim, olha, vai vir o reino de Deus? O reino de Deus vai ser, como é que vai ser o reino de Deus? Discutia aquelas discussões de Jesus, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que morrer. Entendeu? Então... É um desencontro de conversa. Você já viu pessoas conversando, um conversa uma coisa, outro conversa outra coisa? Né? Você fala um assunto, o outro fala outro assunto. Você fala um assunto, o outro fala outro assunto. Vai ficando frustrante, não é? Mas tudo que Jesus falava com as pessoas, podia ser com discípulos, e não era só fariseu, podia ser com os discípulos, podia ser com as multidões, podia ser com os fariseus, podia ser com quem fosse. Ele falava num rumo e eles falavam no outro. Direto. E qual que é o rumo? Até a mulher samaritana, cheia de problema na vida dela, era uma teóloga, né? É uma teóloga. Acho que lá na praça vocês vão encontrar teólogos lá também, não é? Né? Vocês vão encontrar teólogos, filósofos, porque esse é o problema do mundo, gente. E nós fazemos parte do problema, entendeu? Nós não somos solução, nós fazemos parte do problema, que nós também somos teólogos e filósofos, entendeu? Então fica conversando, eu creio assim, não, mas eu creio assim, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo, mas não é isso, mas não é aquilo. Como se ficar discutindo essas coisas vai resolver alguma coisa? Não resolve, não resolve. O que Jesus estava preocupado? Gente, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer. Gente, eu vim para morrer. Toda hora ele falava isso. Toda hora ele falava isso. Eu não vim aqui para discutir teologia. Não vim aqui para isso, não. Eu vou morrer. Eu preciso de um fato. Deus precisa de um fato. Toda a história está em cima de minha cabeça. Já pensou? Eu sou responsável para Deus não ser mentiroso. Já pensou se você tivesse essa carga sobre você? Se eu agir errado, Deus vai ficar de mentiroso. Tudo que ele fala dos profetas pode jogar fora, pode pegar o Velho Testamento e queimar, que não vai valer nada. Entendeu? Ele sabia que ele tinha a responsabilidade de transformar tudo isso aqui num fato. E fato é caro, e fato dói. Sabe? Por exemplo, você fala um negócio hoje, amanhã você fala assim, não estou querendo aquilo mais não. Mas você falou, não tem problema, eu só falei.
Tudo bem, lembra que eu falei sobre as plantas, né? As plantas que você faz de casa, fez um monte de planta e tal e tal. Ah, eu fiz uma planta, né, de 500 metros, agora fiz uma planta de 100 metros, agora fiz uma planta de 500, isso aqui vai custar tanto, vai custar. Pode falar à vontade, você não fez nada, não botou tijolo, não pagou pedreiro, não fez nada, tudo beleza. Mas depois que você falou assim, é essa planta que eu vou fazer, e você começa a fazer, aí tem problema. Não é? Porque você está começando a fazer. Então, fatos são muito diferentes do que papo, entendeu? É muito diferente, muito importante, não tem jeito de enfatizar isso que chega. Agora, depois disso, eu quero que nós cheguemos aqui, porque é isso aqui nós temos certeza que aconteceu. Então nós precisamos ver o processo disso aqui chegar para nós, né? E eu quero colocar aqui um negócio interessante, isso aqui, ó, memória, tá? Memória. Que se a gente não tivesse memória, esse fato seria inútil, tá? Esse fato seria inútil. Porque ele seria útil para só quem estava presente. Para quem não estava presente não teria utilidade. Então, o que Jesus falou sobre a ceia? Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes. Todas as vezes. Em memória. Nós acabamos de falar que os apóstolos, os 12, tinham que ser testemunhas oculares. Então eles não podiam falar só da inspiração, da revelação, eles tinham que falar da memória, não é? Da memória, eles tinham que lembrar os casos. Os evangelhos foram feitos baseados na memória. Lembraram das palavras, lembraram dos fatos, lembraram dos milagres, entendeu? Então tem que ter memória. O que é memória? Nós podemos pôr em retrato mental. Qual a diferença entre isso aqui e isso aqui? Qual a diferença entre isso aqui e isso aqui? Você sabe que hoje, por exemplo, hoje os arquitetos eles estão fazendo retratos de casas que não existem? Sabia disso? Antes de você construir sua casa, eles já tiram um retrato da casa, para você ver se você gosta. Se não gosta, então eles fazem outro jeito e vai sair outro retrato. Já é o programa de 3D, né? Entendeu? Então você faz retrato da casa antes que a casa aconteça. Mas aquela casa não existe. Então não é retrato, né? E não é retrato, porque a casa não existe, como é que eu tiro o retrato de uma coisa que não existe? Né? Não existe sonho que já aconteceu? Hã? Não existe sonho que já aconteceu? Sonho que já aconteceu? Acho que não, que já passou a ser um fato que... Na concepção humana não aconteceu, mas na concepção de Deus, esse sonho já foi realidade. Se a gente olhar humanamente, o pensamento, o sonho não foi concretizado ainda. Se concretizou aqui no retrato mental. Mas no plano eterno de Deus, já aconteceu. Em termos, porque assim como custou caro para Jesus isso aqui ficar fato, o sonho dele em nós tornar fato é caro também, para nós e para ele. Entendeu? Então, existe uma diferença porque lembra que eu falei? Para Deus ele não pode dizer que a coisa aconteceu quando ela não aconteceu. Ele não pode dizer, porque ele estaria mentindo. Então ele tem toda a certeza que ele vai fazer desse jeito. E ele tem um propósito, ele está determinado. E ele tira até retrato daquilo que ele fez, né? Daquilo que ele planeja fazer. Mas na história e no tempo, não aconteceu. Entendeu? Não aconteceu. Ele não é um fato histórico, ele é um fato eterno, é um fato divino, mas não é um fato histórico. Entendeu? E o fato histórico que é onde está o negócio, porque o diabo está lutando, nós estamos lutando e Deus está lutando sobre o que vai acontecer na história. Então na história não aconteceu, mas na mente de Deus já aconteceu. Mas na mente, no plano, eu peguei 1000 plantas, uma planta eu escolhi para minha casa, pronto. Então, na minha cabeça vai ser daquele jeito. E como eu sou determinado, eu vou trabalhar e vai acontecer do jeito que eu estou planejando. Mas custa caro. Entendeu? Custa caro, não é brincadeira. Entendeu? Então, para Deus é a mesma coisa. Então, esse pensamento é pré. E esse aqui é pós. Tá? Entendeu? E o fato, na mente de Deus, ele é vivo. É um fato vivo, eterno, presente. Né? Ele é presente, ele é vivo. Então quando eu tenho retrato, não é uma saudade, não é uma lembrança. Isso aqui é uma visão desse fato eterno, né? Passado na história, mas presente agora, né?
E quem são os personagens disso aqui? Não. Não, os 12, os apóstolos. Os 12. Porque só eles podiam ter esse tipo de memória, tá? Só eles podiam ter esse tipo de memória. Porque eles viram, eu não posso ter uma memória de uma coisa que eu não vi, né? Então eles tinham memória, retrato mental, por isso que eles escreveram os evangelhos. Eles viram. Então eles estão falando de coisa que ele viu. E o outro fala assim, é verdade, eu estava lá, eu vi também. Entendeu? Então isso aí é fato. Então isso aqui, lembra que nós falamos da outra vez? Isso aqui é suficiente para produzir a pregação, que é a próxima coisa? Isso aqui não é suficiente. Qual o elemento que está faltando aqui para a pregação sair? Revelação do Espírito. Ele falou, virá o Consolador e ele dará testemunho de mim. E vocês também darão testemunho de mim. Então, quando o Espírito desceu, juntaram à memória os fatos. Pedro falou, eu e nós aqui, comemos e bebemos com ele. Então, ele tinha testemunha ocular, pela unção do Espírito Santo. Entendeu? Ele conseguiu entender não só esses fatos, mas os escritos também. Ele entendeu tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe a memória e explicou e deu unção e capacidade de pregar. E o que é pregação? Isso aqui é retrato mental. O que é isso aqui? É comunicação do fato. Ou comunicação do fato através desse retrato. Ele vai formar esse retrato na mente das pessoas. Não é? Quando você fala revelação ali, você está falando também da experiência vivida. Isso. Né? Eles receberam o Espírito Santo e com isso todas as condições dessa palavra encarnar na vida deles. Então você falou pré, lá e aqui no final. Esse aqui é pós. Isso aqui é antes do fato, isso aqui é depois do fato. Mas isso aqui comunicou o fato que estava na mente de Deus para que ele fosse cumprido de fato. E esse aqui comunica o fato para quem não estava presente no fato, mas vivifica e transmite. Ele falou, Gálatas insensatos, diante de quem Cristo foi crucificado diante dos vossos olhos. Mas eles não estavam lá. A pregação fez ele ficar lá. Entendeu? A pregação faz Jesus ficar lá. Gente, se a gente entendesse um pouco isso aqui, a gente ia mudar nossa atitude quando prega o Evangelho. Mesmo na igreja, quando fazemos anúncio assim, quando pregamos, é tão sério como quase se Jesus estivesse morrendo novamente, tá ali, entendeu? É tão sério, porque nós estamos transmitindo uma coisa santa, e Ele é a presença de Deus. Se nós valorizássemos mais, talvez nós receberíamos mais, né? Mas a gente banaliza, porque fica no nível intelectual. Mas se a gente tivesse um pouco mais de respeito, de reverência, de expectativa, entendeu? Porque Deus deu a nós, míseros humanos, a capacidade de manusear o verbo da vida. A semente de Deus, tem o DNA de Deus. Mas muitas vezes nem quem prega crê nisso, muito menos quem ouve. Não é verdade? Quem prega não crê, muito menos quem ouve. Mas se a gente crê, gente, eu sou injusto, incapaz, sem nada, mas eu estou manuseando uma coisa santa, e essa coisa que eu estou manuseando tem poder para mudar vidas, para transportar pessoas do inferno para o céu. Não é verdade? Essa palavra, eu não sou nada, mas a palavra que eu tenho é tremendo, porque não sou eu, é Deus. É esse retrato mental, eu estou apenas comunicando, mas eu recebi algo de Deus, não é? Então, essa comunicação, a pregação do Evangelho, Lutero falou, a pregação do Evangelho é Cristo chegando a nós. É um momento apocalíptico. Almas podem ser transportadas do reino das trevas, do reino da luz, eternamente, pela pregação da palavra. Entendeu? Então não é a virtude do pregador, mas é a virtude da pregação, porque ela é a comunicação do fato. Transmite o fato. E daí o que acontece? Qual a próxima coisa aí que vem? A recepção, não é? A recepção desse fato
Biblicamente, como é que deve ser a recepção desse fato? Já conversamos sobre isso hoje. Qual é a recepção desse fato? Arrependimento. Arrependimento. E qual o outro lado do arrependimento? Fé. Gente, vê se você acha algum lugar na Bíblia que fala sobre evangelho e não fala sobre arrependimento e fé. É quase impossível. Todo lugar que fala do evangelho. Começou João Batista a pregar o evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho. Não tem jeito, eles são sempre juntos. É uma coisa que vem na hora. Então, aqui tem personagem, aqui continua, né, gente? Continua, né, mas não é só os 12 aqui, mas passa, né, continua sendo os apóstolos, né? Os apóstolos, os 12, os pregadores da palavra, né? Mas aqui, quem é aqui, ó? Nós, né? Aqui é onde a gente entra na história, tá? Aqui é nós. Tá? Agora que nós entramos na história, tá? Aí que está o problema. E não vai dar tempo, pensei que hoje ia dar tempo, mas não vai dar tempo. Mas semana que vem a gente vai entrar de início em arrependimento. O que é arrependimento mesmo? Biblicamente, a reação quando essa luz chega em nós, arrependimento e fé, é uma coisa tão tremenda, gente, que a gente precisa valorizar e precisa, né, porque não é uma coisa que a gente produz, não é uma coisa que a gente produz, mas é uma coisa que é produzida em nós pela palavra. Arrependimento e fé. Isso aqui, ó, permite que eu conheço e creio num fato que não vi. Tá? Deus permitiu que tivesse um meio. Eu não estava lá no Calvário para ver, mas é como se eu tivesse, porque Ele permite um meio para me transportar para lá, entendeu? Que é a pregação de quem viu pela unção do Espírito Santo, me transmite. Então eu não estava lá, mas eu conheço e creio num fato que eu não vi, sabe? E para aí, o que vocês acham? Para aí? Não para. Não para. E nós também, então nós vamos, assim, semana que vem nós vamos começar a pegar de vários pontos, mas um dos pontos é esse, ó. Nós vamos entrar um pouco mais fundo no que é esse arrependimento. O que é isso? É coisa profunda, maravilhosa, tremenda. Mas é impossível esse processo todinho chegar aqui e parar aqui e eu ficar na igreja todo domingo, sabe? Não tem condições, é inconcebível. Se eu creio, conheço e creio num fato que não vi, que é esse fato aqui, se eu calar minha boca, se eu ficar parado, eu explodo. Pum! 1000 pedaços. Não aguenta. É incontrolável. Então, isso aqui, quem teve arrependimento e fé, ele vai produzir outros fatos, tá? Isso é o alvo de Deus, o sonho de Deus, é isso aqui, tá? É o final do processo. Outros fatos. O mundo não vai converter por esse processo aqui, ó, não. O mundo vai começar a chegar no mundo aqui, ó, outros fatos. E quem produz os outros fatos? Nós. Mas o personagem aqui, quem faz, somos nós. Mas quem vê é o mundo, tá? É isso que o mundo vê, tá? O mundo está cansado, tá? De ouvir falar de Jesus morreu na cruz. Eles estão precisando de ver você dar sua vida por eles, ou por uns pelos outros, e eles vendo, sabe, de alguma forma. Você tem que ver. O mundo vê outros fatos. Preencha aqui agora, ó. Preencha aqui agora, caladinho, sem falar nada aqui. Dá nome para algum desses fatos. Põe aí, ó. Põe aqui, ó, 4 ou 5 nomes aqui, rapidinho, no seu caderno aí, depois nós vamos ler, tá? Esses fatos, produzidos por alguém que ouviu o Evangelho, arrependeu e tem fé, quais são os fatos que o mundo vai ver? Que vai chamar a atenção do mundo? Põe exemplos assim, em uma palavra assim.
Pronto? Rodrigo, o que você escreveu aí? Lê um aí. Não, lê um. Um fato. Se você lê todos, não vai dar lugar para os outros. Poder. Hã? Poder, Jerusa, o que você escreveu? Integridade. Integridade. Você? Amor. Conduta impecável. Bora aí. Bondade. Você? E o próprio Deus, né? Porque não tem como o mundo ver Deus senão através da igreja. Só que é muito... Frutos. Comunhão. Comunhão. Milagres. Estava pensando nisso, esperando alguém falar isso. Daniela. Frutos, dons, manifestações, caráter, tudo isso que vocês falaram. Você viu que tanto de coisa vocês falaram aí, que tudo diferente um do outro? Na porta do templo, qual era o fato? A cura do paralítico. É um fato. Não o fato da morte de Jesus, é fato hoje, que se reporta à morte de Jesus. Entendeu? Então, esses fatos que o mundo vê são curas, milagres, mudanças de atitude, caráter, fruto, né? Esses são fatos diários que o mundo vê e se reportam a esse fato. São frutos desse fato. Agora, tem que saber que Deus passa um filtro em todos esses fatos para ver, vem daqui ou vem daqui? Entendeu? Vem dos meus esforços, minhas obras, ou vem desse fato? Ele não quer avaliar o fato em si, ele quer avaliar a fonte do fato, tá? Porque se a fonte for da cruz, o produto é genuíno, mas se a fonte não for da cruz, o produto é falso, falsificado. Paulo diz no texto de Colossenses: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós juntamente vos manifestareis por ele. Exatamente. E então, gente, por exemplo, você tem mel falso. Você fica experimentando mel para ver qual é o gosto do mel? Não, você tem que saber a procedência, né? Então, o amor. Ah, não, isso aí é amor mesmo. Como é que você julga que isso é amor mesmo? Deus é amor. Todo amor que se chama amor e não veio de Deus, não é amor. Entendeu? Então, é uma prova que anula, né? Grande parte da bondade humana, grande parte dos frutos humanos, entre aspas, são anulados porque a fonte deles é impura. É a fonte impura. Mas os fatos que vêm de uma vida que foi transmitida por esse processo é algo que cedo ou tarde ele vai impactar o mundo. Ele vai trazer um... Porque é Deus. E Deus atrai, e Deus impacta, e Deus produz coisas. Entendeu? Então isso é... Não está acontecendo esses outros fatos. No caso ali, porque não teve a revelação ali? Todos nós aqui, se não acontece esse fato, nós não tivemos essa revelação. Exatamente. Não é porque faltou a fé, ou ousadia, ou unção. É porque não tivemos a revelação. E o que fazer com essa revelação? Porque essa situação todinha. Uma busca incessante. Tem que ficar assim, ó. Se não é por esforço. Tem que ficar assim, ó. No fim da aula fica assim. No início da aula tá cheio. Agora tá vazio. Tem que ficar vazio. Ficar vazio. Porque o que impede não é a falta. O que impede é a sobra. Isso que está nos atrapalhando. Porque nós temos muita autoconfiança. Nós estamos cheios de coisa falsa. Eu quero tirar uma dúvida. Por exemplo, todos nós aqui, nós estamos nesse curso de preparação para velho, buscando algo. É óbvio que todos vieram aqui, não vieram de brincadeira, eu creio assim. Tá, aí acontece, talvez o senhor até permite que tenha algo perto de nós para nós exercitar ou ver, talvez, provar nossa situação nossa. E nós ficamos todos na mesma, o copo deve estar transbordando, certo? Nós vemos, olhamos, talvez até criticamos ou ficamos neutros e não agimos. Não há milagre, não há cura, não há expulsão de demônio, não há nada, talvez até criticamos. O que é isso? Me diga. É aquilo ali? Eu acabei de perguntar, porque não tivemos a revelação? Ou porque o copo está cheio? Os dois. Mas o copo está cheio, mas o copo fica cheio, não é da palavra, porque a palavra esvazia. Não, cheio do eu. No caso, cheio do eu. Porque a palavra mental que a gente usa para ficar brigando, ele enche.
Mas a palavra de Deus que faz pensamento, ele começa a cortar a base, e você começa a perder a fé naquelas coisas que tinha fé antes. E isso esvazia. Entendeu? Agora a palavra, caderno, conceitos, decorar, ficar cheio, eu sei, você não sabe, entendeu? Isso enche. Agora a palavra que mina, que vai lá abaixo e vai cortando a sua fé nas coisas erradas, ela esvazia. Entendeu? Então, mas não é só o Espírito, é o Espírito e a palavra, que a palavra vai atacando, falando, você está achando que tem e não tem. Você está achando que tem e não tem. Então ele vai cortando, você vai ficando pobre. Aí você ficando pobre, você vai ficando vazio. Ficando vazio, fica incomodado. Ficando incomodado, busca, recebe. E vai. Entendeu? Isso aí. Na verdade é muito mais que santificação. Para que isso aconteça é morte. Haroldo, esse poder que esse evangelho pleno, poderoso, que nós almejamos, e que vamos chegar lá pela fé, né? Eu creio nisso. Ele não vai operar via medalhão. Não. De corpo, no caso, para todo mundo. Porque a gente vê que ainda na igreja em África tem ali os apóstolos que Deus operava a vida deles autenticamente, mas a gente vê assim que para que não aconteça esse fato de salientar o bispo teve lá e pregou e aquela coisa toda, porque nos moveres, não sei se chuva serode ou outros avivamentos, parece que as pessoas entravam nas reuniões, não havia aquela sai enfermidade, ou cura enfermidade, sai demônio, aquela coisa toda. Normalmente havia uma operação via corpo. Com certeza. É isso? É isso. Que é o desejo do Senhor? Lógico. Mas Atos é assim também, né? Foi escolher diáconos expulsava mais do que os apóstolos, entendeu? Então não tem limitação. A Bíblia está cheia dessa, né? Então quem tem que ser glorificado é Deus só, né? E a palavra, o que ele fez é o que faz, entendeu? Isso é uma coisa tremenda. Então, diante disso aí, dá vontade de ser gritando mesmo, realmente, não é verdade? Então, gritando, tem misericórdia, não é? Misericórdia, sim. Mas você ainda animou falando que deixa esse evangelho, você vai pregando mesmo, melhor do que nada, né? Então, a gente animou um pouco. Porque não tem jeito. É verdade, uai. Eu tô sério, eu tô quietinho pensando. Não, mas é verdade. Não é triste mesmo? É triste. Eu fiquei aqui, agora quietinha, só pensando o tempo. Não, é triste, porque esse Bruno que estava aí, era para ser, se Jesus estivesse aqui, em 1 minuto ele estava liberto. E não tem que saber se é demônio, se é doença, se é o quê. Jesus não preocupa com esses detalhes. Ele liberta. Liberta. O cara, por exemplo, lá, o cara que é epiléptico, né? O cara que é epiléptico, ele expulsou o demônio. Então, mas epilepsia é doença. Mas Jesus não preocupa com as doenças. Então, vai, né? Vai. Mas nós não temos. Então não adianta falar que tem quando não tem. É irresponsabilidade você não agir, você tentar fingir que tem quando não tem. Não adianta gritar. Mas é errado também você dizer que Deus não quer ou Deus não pode, porque Deus quer e Deus pode. Né? Deus quer e Deus pode. Então nós estamos cheios de palavra e coisa, mas nosso nível de fé é muito baixo. Porque nós temos que cuidar uma coisa. Quando o Senhor deu aquela serpente no deserto do povo, era uma bênção deles para ser curado. Só que a história diz que eles adoraram 700 anos. Essa palavra que nós temos recebendo, nós não prestamos e tudo mais, isso aí nós temos que aceitar, não prestamos mesmo. Mas muitas vezes o diabo pode pegar essa mesma palavra e muitas vezes fazer de nós um derrotado se nós não cuidarmos. Da mesma forma isso. Nós não temos Jesus, não vamos expulsar, vamos gritar até Jesus vir, entendeu? Senão ele pega essa mesma palavra que nós recebemos para condenar nós mesmos. Com certeza. Mas ele animou para nós continuar fazendo assim, depois tem misericórdia. Mas é que vai junto, arrependimento, mas arrependimento e fé, mas tá certo, é bem colocado, tem que tomar cuidado mesmo. Mas sabe como é que você sabe quando você está errando? Sabe como é que você sabe quando está errando? Quando você fica folgado, quando você fica tranquilo. Qualquer gato, esses gatos que roubam energia, sabe? É quando ele faz, você justifica, sabe? Você fica lá, isso é porque a gente não tem poder agora, vai vir só depois, então tá bom, tá? Você começa a usar a palavra, igual ele falou, usar a palavra, essa palavra é facinho, gente. Eles usaram a lei de Deus para se acomodar, nós vamos usar essa palavra para nos acomodar. Você tem a visão? Eu tenho a visão. Uma visão expulsa o demônio e cura a pessoa? Não. Então, essa não é a visão. Porque a visão é Jesus aqui presente fazendo as coisas. Entendeu? Então, você sabe aplicar para você. Aplica para você assim. Está me acomodando? Eu estou me justificando? Eu estou dizendo que está certo do jeito que está? Está errado então. Está errado. Não quero nem saber o que você está crendo. Está errado.
Porque o que nós temos que estar sentindo é incomodado, é triste, mas também não é desanimado e não é parando de usar o que nós temos, entendeu? Nós temos que ser fiel, porque Deus nunca encontrou com alguém que não usou o que tinha, porque ele estava esperando mais. Ele tem que usar o que tem, mas crendo que vai ter mais, né? Toda guerra, ela é feita de duas formas. Ela é feita no campo de batalha e ela é feita nos laboratórios, tá? Então, se o exército só trabalha no campo de batalha, ele vai perder porque o outro trabalha no laboratório. Ele vai inventar uma bomba e uma bomba vai matar 1000. Então não adianta nada a batalha. Mas se ele falar, eu vou só no laboratório, eu não vou pregar esse evangelho, porque eu acho que esse evangelho está fraco, eu vou ficar só e vou descobrir a bomba atômica. Sabe o que acontece? O exército do inimigo chega lá, você não descobriu ainda, e ele vai queimar seu laboratório com você dentro. Né? Entendeu? É verdade. Para de pregar o evangelho. Para de pregar o evangelho do que tem hoje, para de batizar, para de fazer as coisas, e fala, não, eu quero o perfeito, eu quero ungido, eu quero tal. Faz isso aí para você ver. O inimigo vai chegar nas portas e você vai até desviar da fé. Entendeu? Você vai ter desviar da fé. Por isso que eu falo, você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes, porque tem o atual e tem o ideal, tem o que nós temos e tem o que vem, entendeu? Então respeite aqueles que estão batalhando lá fora, porque estão protegendo, mas também tem que ter respeito para aqueles que estão procurando laboratório e que estão querendo descobrir, entendeu? Os dois são importantes para a batalha, você ganha, né? Então a gente tem que fazer igual o Neemias, uma espada numa mão e a colher de sentar na outra mão, né? Tem que estar disposto. Quando você menos espera, vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. O muro está completo. Talvez o muro não está completo, mas, por exemplo, um Bruno da vida vai ser liberto rapidamente quando a gente menos espera. Por isso que não pode acomodar, não pode só ficar mandando para médico, você tem que mas também você não pode ficar assim, teimando e querendo ser certo quando você não é, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio nessas coisas, né? Você não pode ser fanático, tá? Fanatismo é você querer exigir uma coisa que Deus não liberou para você ainda. Isso é perigoso, não pode fazer isso não. Sabe, a batalha é grande, tem muitos adversários, tem que ficar incomodado, tem que ter fé, que a qualquer momento pode acontecer milagre, coisa diferente, mas também tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso e trabalhar dentro desse quadro, senão não é. Então a gente não precisa ter medo também de pregar aquele pouquinho que tem, não interessa onde e como. Não. Eu considero o que, Haroldo? Aquela persistência do remanescente depois dos 4 anos do período pós eles foram para a Babilônia, e a coisa dele tão fraca, mas tinha lá um Simeão lá se oferecendo, sacrifício, aguardando, esperando, né? Eu fico pensando assim, aquela fé, a coisa estava fraquinha. Então, mas sabe o que eu creio agora? Eu creio que nós estamos numa fase de aumentar o clamor. O clamor tem que aumentar a intensidade e número de pessoas que clamam, entendeu? Então vocês estão aqui para se tornar multiplicadores do clamor, porque um dia vai chegar tanto que vai mexer com Deus e a coisa vai acontecer. Entendeu? Então não pode deixar de crer, tem que crer, continuar crendo, mas tem que ter paciência, perseverando, porque a coisa não vai acontecer rápido. Né? Não vai acontecer rápido, não vai acontecer do jeito que você está pensando, não. Mas você tem que perseverar, né?